Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, senhoras e senhores vereadores, caros funcionários e caros funcionários municipais, senhoras e senhores jornalistas, caras e caros munícipes, bom dia a todas e a todos. Hoje apresentamos o Orçamento Municipal e as grandes opções do Plano para 2023. É o segundo orçamento apresentado por este Executivo Municipal e, ao contrário do anterior, que era sobretudo transição, este já expressa as nossas opções políticas, tendo sido elaborado em articulação com as linhas de orientação estratégicas definidas para o mandato autárquico. O processo de preparação dos documentos previsionais para 2023 foi iniciado com o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29 de julho de 2022, que determinou a todos os serviços municipais, bem como às entidades do setor empresarial local, Águas de Coimbra e Parque, Prodeso e Semetuc, a apresentação de propostas que posteriormente foram objeto de análise e enquadramento técnico, incluindo compromisso a transitar para 2023 e anos seguintes. Em seguida, foram realizadas reuniões de trabalho com os vereadores com pelouros atribuídos e com os dirigentes dos respectivos serviços, de onde resultaram alterações que foram compiladas pelo Departamento Financeiro até à proposta final a apresentar aos órgãos municipais. No cumprimento do Estatuto de Direito de Oposição, foram igualmente realizadas reuniões com todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal e com os presidentes de junta e uniões de freguesia do Conselho. Neste momento, afigura-se então da mais elementar justiça transmitir por este meio o nosso profundo agradecimento a todos os colaboradores que estiveram envolvidos na elaboração do orçamento e das GOP, nomeadamente às equipas e serviços municipais que muitas vezes tiveram de abdicar dos seus compromissos pessoais e familiares para dar resposta a esta necessidade. Aqui acresceram os desafios adicionais de aplicação ao documento das novas estruturas orgânicas, nuclear e flexível da Câmara Municipal de Coimbra, aprovadas em 2022 e publicadas no Diário da República, segunda série de 14 de novembro, e de elaboração de um orçamento de base zero em alguns departamentos. Obrigado por isso, pelo vosso empenho e dedicação, e replico os cumprimentos do Sr. Presidente, à Dra. Regina Ferreira, ao Dr. Júlio Gonçalves, aqui presentes, na vossa pessoa. Cumprimento todos os colaboradores do nosso fantástico Departamento Financeiro. Uma vez ultrapassados os efeitos da pandemia Covid-19 na atividade da Câmara Municipal de Coimbra, que entre março de 2020 e setembro de 2022 representaram um valor total de 3,3 milhões de euros, resultantes de um acréscimo da despesa de 1,6 milhões e de uma quebra de receita de 1,7 milhões de euros, o orçamento para 2023 foi elaborado num contexto de elevada imprevisibilidade, que nos obriga a ser bastante contidos e prudentes devido à influência adversa de fatores exógenos muito relevantes. Com efeito, cerca de 9 meses após o fatídico dia 24 de fevereiro de 2022, em que se concretizou a invasão ilegal da Ucrânia pela Federação Russa, são inegáveis os efeitos catastróficos daí resultantes para todo o mundo, embora com particular incidência no velho continente. De facto, os indicadores de confiança da zona euro das principais economias europeias, Alemanha, França, Itália e Espanha, apresentam uma clara tendência de quebra, assim como parece inevitável a ocorrência de uma recessão no inverno 2022-2023, para isso concorrendo a autêntica escalada dos preços de energia, eletricidade e gás natural e dos bens e serviços em geral, bem como o aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu, com vista a travar a inflação que vem atingindo máximos históricos desde a criação da moeda única, o que agravou significativamente e vem agravando o serviço da dívida com tendência a piorar. Como é inevitável, esta conjuntura económica e financeira fortemente desfavorável introduziu uma componente de elevada incerteza nas perspectivas orçamentais do Governo para 2023 e anos seguintes e vem penalizando severamente as pessoas e as empresas em Portugal, em resultado de um aumento exponencial da taxa de inflação e da dificuldade de abastecimento de materiais e de mão de obra, assim como os municípios, que têm uma forte interligação com a situação económica e financeira do país, nomeadamente quanto ao cumprimento dos objetivos e metas orçamentais estabelecidos no âmbito das políticas de convergência da União Europeia relativamente ao déficit e à dívida pública, em resultado e decorrente da sua missão. De acordo com o cálculo dos nossos serviços, conforme ali temos evidenciado, em 2022 e 2023, estima-se que o impacto da guerra na Europa, nas contas municipais vai atingir 12 milhões de euros, o que, para além de ter impedido a execução das GOP previstas para 2022, implica naturalmente que o esforço e que o exercício orçamental para 2023 seja perspectivado com sérios condicionalismos, com uma forte ameaça sobre as receitas previstas e potenciais acréscimos de despesa não controláveis pelo município, e que podem revelar-se um forte
uma forte condicionante ao desenvolvimento da nossa atividade, em resultado de um aumento verdadeiramente exponencial no custo dos materiais, das empreitadas e dos fornecimentos em geral, bem como nas revisões extraordinárias de preço. Só para termos presentes, ainda há pouco recebi uma notificação apontando no sentido que a taxa de inflação em Portugal, neste momento, baixou para 9,9% em novembro, portanto, estamos a falar aqui claramente de valores verdadeiramente estratosféricos e que já não se registavam há cerca de 4 décadas. Este é, pois, o quadro geral em que foram elaborados os documentos que se apresentam para aprovação a esta Câmara e onde estão contemplados, desde logo, acréscimos muito significativos de 1,5 milhão de euros nas despesas com combustíveis e lubrificantes, de 1,3 milhões no gás natural e de 350 mil euros nos juros e outros encargos. Feito este enquadramento geral, passemos então à apresentação dos documentos previsionais para 2023. Em primeiro lugar, a proposta de orçamento que aqui hoje apresentamos totaliza 174,9 milhões de euros. Peço desculpa. Exatamente, 164,9 milhões de euros, prevendo-se uma poupança corrente de 24,8 milhões, que financia as despesas de capital, cumprindo-se assim a regra de equilíbrio orçamental global, prevista no número 1 do artigo 40 do regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais. O valor global do orçamento representa um acréscimo de 7,2 milhões de euros, mais 4,3%, relativamente ao orçamento inicial aprovado para 22, e é inferior em 4,2 milhões, menos 2,3%, ao orçamento atual, após modificações orçamentais até 25 de 11 de 2022. A este respeito, deve realçar-se que existem compromissos já registados em 2022 e previsíveis de transitar para 23, no montante de 14,8 milhões de euros, que podem decrescer ainda com os pagamentos a efetuar até o final do ano, bem como compromissos já registados para 2023, no total de 40,1 milhões de euros, relativos a despesas de funcionamento e de capital, não incluindo despesas com pessoal, os quais asseguraremos com competência e rigor. Nesta proposta, as receitas correntes são de 148,7 milhões de euros, 85% da receita total. As receitas de capital são de 25 milhões e as receitas não efetivas, onde se incluem, portanto, tranches recebidas de empréstimos essencialmente contraídos junto do BEI, representam 1,2 milhões de euros. Como podemos ver, em termos de desagregação das receitas correntes, a grande fatia do orçamento municipal é, sem grandes surpresas, constituída por impostos diretos, 50,4 milhões, aqui evidenciados, nos quais assume maior expressividade o IMI, com cerca de 25,7 milhões, e o IMT, 16,6 milhões. Podemos, pois, afirmar que os impostos sobre património são, naturalmente, aqueles que representam a maior parte da receita de financiamento da atividade municipal e que se estima um acréscimo dos impostos municipais em 2,8 milhões de euros, mais 5,8% relativamente a 2022. Por sua vez, as transferências correntes constituem a segunda principal fatia do orçamento da receita, representando 43,7 milhões de euros, provenientes sobretudo de impostos do Estado, 23,1, e da transferência de competências na educação, saúde e ação social, com 15,9 milhões de euros. Nas receitas de capital, por sua vez, destaca-se o peso das comparticipações por fundos estruturais, europeus e outras comparticipações do Orçamento de Estado, na ordem de 22,9 milhões de euros. No que concerne à vertente da despesa, portanto, a parte, diria que, mais significativamente condiciona a elaboração do orçamento. As despesas correntes estimam-se em 124 milhões de euros, que representam 70,8% da despesa total e que representam um acréscimo de 8,5% face ao orçamento de 2022 inicial. As despesas de capital, 46 milhões e meio, e estão previstos 4 milhões e meio para as despesas não efetivas relativas à amortização de empréstimos contraídos. Nas despesas correntes, sem grande surpresa, existem duas componentes que assumem maior relevância: as aquisições de bens e serviços, onde temos um conjunto de despesas diversas relativas à alimentação e transportes escolares, energia, recolha, transporte e tratamento de resíduos sólidos urbanos, limpeza, higiene e combustíveis, e as despesas com pessoal, que atingem 49,3 milhões de euros. Aqui, nesta vertente, observa-se um forte acréscimo na componente salarial, que reflete o aumento do salário mínimo e a atualização do subsídio de refeição, assim como os aumentos médios previstos para a generalidade dos funcionários públicos e os ajustamentos na tabela remuneratória das carreiras gerais, que abrangem assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores. E, neste contexto, deve realçar-se que os valores relativos ao impacto salarial inerente aos aumentos previstos para 2023, somente dos postos de trabalho atualmente ocupados, ascende a 3 milhões de euros, a que irão naturalmente acrescer os encargos inerentes aos novos postos de trabalho.
Por sua vez, as receitas correntes representam 13,3 milhões de euros, onde se incluem essencialmente transferências de competências para as juntas e uniões de freguesias, 4,4 milhões de euros, onde se verificam aumentos de 25% face a 2022 nos apoios ao funcionamento e de 5% na componente de limpezas de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros, para diversas instituições no âmbito da cultura, desporto e ação social, com 4,2 milhões, e apoios de compensação do PART e do ProTranspo, nos quais somente 20% são do orçamento municipal, pois o restante está compensado na receita. Verifica-se também um reforço no subsídio de apoio à exploração do SMTUC, que atinge 8,7 milhões de euros, representando uma compensação no custo social dos transportes. Desagregando as despesas de capital, por sua vez, constata-se que a aquisição de bens de capital é a componente que assume a maior expressividade, representando 39,7 milhões de euros. Neste montante estão incluídos os elevados investimentos realizados com cofinanciamento de fundos estruturais, no âmbito do PRR e do Acordo de Parceria Portugal 2020, em relação ao qual todos os projetos devem estar concluídos em termos físicos e os respectivos pagamentos efetuados até junho de 23, que totalizam 28,5 milhões de euros. Uma outra análise que pode igualmente fazer-se é a análise da aplicação prevista da receita na despesa por funções, que evidencia, grosso modo, como são aplicados os rendimentos municipais e, neste contexto, podemos constatar que as funções sociais representam cerca de 50%, nas quais destacam ensino, habitação, ordenamento do território e cultura, seguindo-se as funções gerais com 21%, em que se destaca a administração geral, as outras funções com 16%, onde se inclui a transferência entre administrações, que se refere essencialmente a transferências para juntas de freguesias, no âmbito de protocolos de delegação de competências e contratos interadministrativos, e transferências para o SMTUC, respeitantes à compensação no custo social dos transportes, e as funções económicas com 13%, em que o maior peso vai para os custos com transportes rodoviários. Como é concebido, as grandes opções do plano definem, por sua vez, as linhas de desenvolvimento estratégico do município e incluem o plano plurianual de investimentos e as atividades mais relevantes, constituindo o elemento primordial e estruturante das políticas macroeconómicas da autarquia. Neste contexto, as GOP para 2023, onde estão inscritas dotações orçamentais no valor de 102,9 milhões de euros, dos quais 39,7 para o Plano Plurianual de Investimentos e 63,2 para as atividades mais relevantes, verificam um decréscimo de 5,2 milhões face ao valor inicial de 2022 e de 9,6 milhões de euros face ao valor atual, estando estruturadas em torno de 7 pilares fundamentais que ali estão evidenciados. A imagem seguinte apresenta, por sua vez, ou reflete qual é a expressão de cada um dos objetivos estratégicos que compõem a SGOP, e aqui destacam-se essencialmente as vertentes do planeamento, reabilitação e qualificação urbana, com um total de 36,6 milhões de euros, 35,5% do total. Neste contexto, os valores mais expressivos são, como está no documento, as vertentes da promoção da habitação, reconstrução e renovação urbana, as infraestruturas sanitárias e higiene pública, a reabilitação urbana e a inovação e modernização administrativa. Assume especial destaque neste âmbito o primeiro direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, com financiamento PRR, com uma dotação de 9,4 milhões de euros, que irá promover soluções habitacionais complementares aos projetos municipais de apoio ao arrendamento a custos acessíveis, assim como também se destaca, digamos, a conclusão de diversos investimentos com financiamentos externos por fundos estruturais, através de comparticipações do Portugal 2020, nomeadamente do PEDU. Outras áreas também se podem salientar no âmbito deste objetivo das GOP, como sejam projetos de modernização de meios de cartografia, aquisição e libertação de terrenos e edifícios, iluminação pública, sistema de informação cadastral simplificado do município de Coimbra, com financiamento europeu, e o projeto Street Food Corner. No setor do ambiente, espaços verdes e jardins, evidencia-se o elevado esforço municipal com a continuidade dos contratos de recolha e tratamento de resíduos de limpeza urbana, e prevê-se realizar, após garantia de financiamento pelo PT 2030, o novo centro oficial de recolha de animais de companhia, o Parque de Matilhas, e ainda a possibilidade de desenvolver o roadmap para a transformação circular Coimbra 2021-2030, a pegada ecológica dos municípios portugueses, o Pacto dos Autarcas e outros na área ambiental que merecem o nosso destaque. Relativamente ao objetivo da solidariedade, inclusão e humanismo, ele representa 24,8% do total, com uma dotação de cerca de 25 milhões e meio. Aqui assume em especial destaque a função social de transporte público, com 15,4 milhões, salientando o elevado esforço municipal para a política de mobilidade e transportes, prosseguindo o investimento e apoio ao financiamento do SMTUC.
assim como a descentralização e apoios às uniões e juntas de freguesia com 8,5 milhões, onde estão incluídas dotações orçamentais de acordos de execução e contratos interadministrativos, transitados de 2018 a 2022 por executar, e os novos acordos de execução e contratos interadministrativos de 23, onde, como também já referi, se verifica um aumento de 25% na componente de apoio ao funcionamento. Salienta-se ainda um conjunto largo de projetos e ações de parceria com instituições de solidariedade social, de apoio aos cidadãos mais afetados pela desigualdade salarial, social e exclusão, em situação de sem-abrigo e população idosa, de grande importância na atual conjuntura socioeconómica e de evolução imprevisível. O objetivo da educação, desporto e juventude, por sua vez, representa 18,8% do total, com uma dotação de cerca de 19,3 milhões de euros. Aqui se destacam os 12,2 milhões afetos à rúbrica de igualdade de oportunidades para a educação, que abrange um conjunto largo de projetos de apoio ao funcionamento das escolas, a nível da ação social escolar, alimentação e transportes escolares, gastos correntes e transferência de competências na área da educação. O objetivo coesão territorial e desenvolvimento socioeconómico representa 13,1% do total da SGOP, com uma dotação de 13,4 milhões. Neste setor, os valores mais específicos são relativos a equipamentos e infraestruturas estruturantes, com 2,3 milhões, em que o principal investimento diz respeito à conclusão da estabilização da margem direita do Rio Mondego, entre a Ponte Santa Clara e o Sul de Ponte, com cofinanciamento europeu, assim como a estabilização das encostas do Centro de Convenções e Espaço Cultural Convento de São Francisco. Temos também outros projetos importantes, acessibilidades, vias complementares, ordenamento, tráfego e circulação, assim como acessibilidades e vias estruturantes. A dinamização e promoção do turismo representa aqui também ou apresenta, melhor dizendo, uma dotação de 1,4 milhões de euros. Aqui se incluem diversos investimentos de animação e promoção turística, entre os quais os concertos de Coldplay, que será parcialmente coberta pela implementação da taxa turística, com uma receita previsível de 700 mil euros a ser reinvestida no setor com vista ao melhoramento das infraestruturas turísticas, o que traduz um reforço importante nesta vertente. Depois, as componentes de cultura, artes e conhecimento têm um peso de 5,2%, com cerca de 5,4 milhões de euros, destinados essencialmente à valorização do património histórico e cultural, sobretudo para os contratos de programa de obras e o Wi-Fi no Mosteiro Santa Clara Velha e Museu Machado de Castro, cofinanciados pelo PRR, e diversas atividades do Museu Municipal. Na difusão do livro e da leitura destacam-se também as comemorações que o Sr. Vereador Francisco Queiroz ainda na segunda-feira nos deu, digamos, esse pontapé de saída do centenário da Biblioteca Municipal de Coimbra. Nos espaços culturais temos as atividades e funcionamento do Centro de Congresso e Espaço Cultural Convento de São Francisco, assim como iniciativas culturais relevantes e o apoio ao associativismo cultural, que atinge um valor muito significativo de 1,5 milhões de euros. Saúde e bem-estar representam 2,2%, trata-se de uma área recente e aqui destaca-se sobretudo a construção da extensão de saúde de Taveiro, Casa da Criança, com candidatura submetida ao PRR, a descentralização na área da saúde e a estratégia do Observatório Municipal de Saúde, sempre com o propósito de uma avaliação e melhoria contínua da saúde dos conimbricenses. A promoção da participação dos seus cidadãos tem uma dotação de 400 mil euros e aqui será colocada especial ênfase na finalização de projetos no âmbito dos orçamentos participativos de 2019 e 2020, estando previsto ainda um novo orçamento participativo. Deve realçar-se ainda que as grandes opções do plano contemplam um valor total de 83 milhões de euros de financiamento não definido, cuja concretização poderá efetivar-se mediante o recurso a eventuais fontes de financiamento externas. À guisa de conclusão, reforçamos, pois, que este é um orçamento de contenção e de rigor, pautado pela transição entre dois quadros comunitários e, por consequência, ainda sem novos financiamentos no âmbito de Portugal 2030 e focado na conclusão física e financeira dos projetos financiados pelo Portugal 2020, assim como pela indefinição causada pela instabilidade económica e financeira que se vive no mundo devido à guerra na Ucrânia e que já condicionou fortemente o cumprimento das GOP previstas para 2022. Como referi anteriormente, estima-se que a subida da inflação e dos preços dos materiais, energia e combustíveis tenham um impacto negativo no orçamento municipal nos anos de 22 e 23, estimado de cerca de 12 milhões de euros. Um orçamento que, embora restritivo, apresenta um aumento de 7 milhões de euros relativamente ao do ano passado, devido em grande parte à aposta no projeto de habitação social Primeiro Direito e que tem já um forte cunho deste Executivo Municipal. Basta ver que, apesar das dificuldades de incluir novos grandes projetos, este documento espelha já as opções do Executivo, incluindo, a título de exemplo, como o Sr. Presidente também já referiu, a aquisição de 2 salas de cinema do edifício Avenida, a aposta na redinamização económica e cultural da Baixa de Coimbra, a realização de 4 concertos dos Coldplay, a desmaterialização do setor do urbanismo, que se traduziu numa redução em 60%
do tempo de resposta, o projeto Busquets para a nova Estação Central Intermodal de Coimbra, as várias melhorias introduzidas na obra do sistema de metro de Mondego, assim como a pedonalização do Passeio Ribeirinho de Minho, a adesão ao Pacto de Autarcas, a adesão à Carta Europeia para a Igualdade e a criação do Plano Municipal de Igualdade, a implementação de uma política fiscal mais amiga das famílias e das empresas, mediante uma redução da taxa de IMI em função do número de dependentes e da taxa normal de derrama, respectivamente, sem aumento de outras taxas ou das rendas sociais, e um trabalho conjunto com os parceiros relevantes, de forma a potencializar os talentos formados em Coimbra e permitir que este Conselho seja a primeira escolha para os investidores e criadores de emprego. A instalação da Airbus na cidade é já um sinal inequívoco da mudança a este nível e outras empresas multinacionais certamente colocam agora Coimbra no seu radar. Este é um orçamento que espelha ainda uma das aprendizagens retiradas do primeiro ano de mandato. É essencial gerir melhor os recursos humanos, fazer mais com menos, correspondendo, contudo, às expectativas de progressão e apreciação profissional dos trabalhadores. Essa aprendizagem levou à redução significativa do mapa de pessoal em cerca de 5%, à custa de lugares não ocupados, depois de verificado o elevado peso dos salários no orçamento municipal, que, como fomos vendo, é superior a 60 milhões de euros anuais, agregando Câmara e Semetuc. Deve ainda realçar-se que, apesar de ser de rigor e de contenção, este orçamento contempla o maior apoio de sempre por parte da Câmara Municipal ao funcionamento das freguesias e uniões de freguesia, agora encaradas como verdadeiras parceiras da Câmara, com uma dotação definida que é superior em cerca de 500 mil euros à do ano de 2022. Pretendemos, em síntese, prosseguir com uma gestão financeira equilibrada, rigorosa, transparente, mas determinada e ambiciosa, que espelha já o cumprimento dos compromissos que assumimos quando tomámos posse em outubro de 2021 e que visam, como já referiu o Sr. Presidente, manter o equilíbrio orçamental, cumprir a descentralização, reforçar as freguesias, garantir apoios sociais suficientes em função das necessidades, melhorar os transportes coletivos e a qualidade de vida das pessoas nas suas múltiplas dimensões, promover o desenvolvimento de vários clusters na cidade, afirmar e fortalecer a marca Coimbra e promover o desenvolvimento económico e social sustentáveis e a criação de emprego no nosso concelho. Esta é a nossa visão para Coimbra e o compromisso que está espelhado nos documentos que ora apresentamos, as grandes opções do plano e o orçamento de 2023, que constituem um instrumento de maior relevância na expressão das opções políticas deste Executivo, com vista a transformar, modernizar e acelerar Coimbra, cumprindo assim o compromisso que assumimos com os coimbricenses. Disse.